Olá, meus irmãos, que bom a gente ir para um programa Reflexões para a Vida, a nossa devocional, nosso tempo de aprender um pouco sobre Jesus, sobre a Palavra de Deus. Todos sabem, quem está acompanhando, que a gente está seguindo o livro de Atos, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos entrar hoje no capítulo 6. Mas se você está começando hoje, eu quero falar para você que esses programas estão todos no YouTube. Se inscreva lá no canal, acompanhe desde o princípio, para que você possa seguir a sequência de estudo, tá? Tem outros livros que a gente fez a apresentação. Ou baixe o nosso aplicativo, tá? Para poder receber em seu celular diariamente. E se você está ouvindo pela rádio e quer receber no seu celular, também mande o recado que a gente envia pelo WhatsApp. E hoje eu quero falar sobre algo muito sério que acontece com a igreja e principalmente com alguns irmãos. O desvio da função. Deus nos deu uma função bem clara nessa vida como igreja, como cristãos. E a gente sabe que uma das formas dele tentar destruir a igreja do Senhor Jesus, primeiro foi com a perseguição, onde sempre vai se levantar pessoas contra a igreja. Depois foi tentando destruir ela por dentro, né, com heresias e com hipocrisia, pessoas que se dizem cristãos e não são. E outra forma que ele tem feito e continua fazendo é com desvio da função. É com detalhes que a gente começa a fazer que faz com que a gente perca o foco da nossa missão. E veja como a igreja reagiu a isso. Abra lá sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Nós vamos ver a partir do versículo 1. Aqui estava o começo da igreja, os apóstolos reunidos, e a igreja começou a crescer. E olha só o que ocorreu nesse tempo. Vamos ler a partir do versículo 1. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentou muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a se queixar dos que tinham sido criados em Israel. A queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregamos a esse o serviço, né? Esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, né? Nicanor, Timon, Paner, né? E Nicolau, de Antioquia, um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar. Em Jerusalém, o número de seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Irmãos, a gente vê aqui um grande dilema, algo sério que estava acontecendo. A igreja estava crescendo, só que a igreja fazia ação social. Eles ajudavam os que estavam passando necessidade, eles serviam aqueles que estavam crescendo. E houve um acontecimento: o número de judeus que vinha de fora estava sendo tratado de maneira desigual. E isso causou um incômodo. As viúvas de um grupo eram deixadas de lado porque eles não nasceram na Judéia ali, talvez viessem de outro lugar, falassem outro idioma, e poderia ter outros problemas. O fato é que a distribuição não estava sendo de maneira justa. Isso foi levado aos apóstolos. E eles estavam preocupados com isso. E eles queriam resolver esse problema, porque não podia acontecer assim. Todos deviam ser tratados de maneira iguais. Só que se não prestasse atenção os apóstolos, eles iriam ficar presos a esse trabalho da ação social. O que eles fizeram?
dividiram um grupo de pessoas, juntaram 7 homens idôneos, homens de confiança, e deram a eles essa função. Irmãos, o que eu quero deixar aqui como lição para nossas vidas, não é que isso não seja algo importante para a igreja, não, isso é fundamental. A igreja verdadeira, ela socorre o oprimido, ela abençoa a pessoa que está passando dificuldade, ela vai ao encontro daqueles que estão sofrendo. O pobre é muito bem visto no reino de Deus, ele precisa ser socorrido. No mundo onde as pessoas que têm é que ganham mais e as que não têm, o que têm ainda é perdido. E aqui há uma lição para nossas vidas. Uma delas é que a gente não pode perder o foco. É isso que ele estava falando para aqueles homens. Não perca o foco. Ou seja, os apóstolos viram essa situação, mas não deixaram de fazer aquilo que eles foram chamados: a oração e o anunciar a palavra de Deus, ensinando. E hoje eu vejo às vezes a igreja perdendo o foco. Alguns ficam só no espiritual, no plano espiritual, buscando a Deus, querendo mais de Deus, subindo o monte e orando e tal, que é tudo bom, tranquilo, não tem nada errado. O problema é quando fica só nisso. Olha o que Tiago fala: a fé sem obras é morta. A nossa devoção sem prestar socorro não vale nada. E isso eu queria perguntar para você. E pergunto: o que é que você tem feito pelo necessitado? Como você tem ajudado? Porque também a gente vê uma igreja de pessoas que só vão em busca de ajuda para si só, para os seus problemas, para as suas dificuldades. A igreja é um lugar de pessoas que são socorridas para prestar socorro, que são salvas para levar a salvação, que são transformadas para ajudar outras a se transformar. Aí também existe o outro lado, o outro tipo de igreja que faz um serviço social fora do comum, que ajuda, que socorre, que tem clínicas, que tem muitas coisas que ajudam o necessitado. No nosso país teve uma época que era muito grande a teologia da libertação. Só que tem um problema nisso tudo, que é importante a gente fazer e socorrer: é a falta de devoção. Eu conheço muitas pessoas que fazem o bem, mas eles não gastam 5 minutos em oração. Eles não acham importante prestar culto a Deus. Uma coisa não pode estar dissociada da outra. Nós temos que servir ao nosso próximo, devemos ajudar aquele que necessita. Mas nós não podemos deixar de lado a devoção a Deus. Que o culto seja algo importante, que a oração faça parte da nossa vida, que o buscar a Deus e a palavra dele possa fazer parte da vida daqueles que socorrem as pessoas, mas ao mesmo tempo não estão sendo socorridos, porque o coração deles está só em servir o necessitado, que é muito bom, mas não tem o amor a Deus. Deus também é mais um recurso. Se você quer transformar a vida de pessoas, se você quer levar a palavra de Deus com poder, se você quer ajudar mesmo as pessoas a sair da pobreza, da desgraça, você tem que levar a palavra de Deus verdadeira. Mas para isso acontecer, você tem que ter ela em sua vida. Você tem que viver com Cristo intensamente. Você tem que orar mais. Você tem que ler mais a Bíblia. Você tem que ter paixão pelas coisas do Senhor. Que cada um olhe para você num dia de culto, no dia que está se reunindo em nome do Senhor, você seja a pessoa que mais adore a Deus. Por quê? Porque isso vai te dar força para transformar a vida de pessoas que estão na lama, que estão sofrendo. Irmão, vamos buscar o equilíbrio nisso tudo. Vamos buscar a Deus e não vamos perder o nosso foco. O nosso foco é Jesus. Amar a Ele e amar ao próximo. Essas duas coisas juntas transformam o mundo. Mas se a gente só fica com uma delas, a gente vai ser só religioso, fazendo algo que agrada ao nosso coração, a nossa carne. Cuidado. Busque o equilíbrio. Não perca o teu foco. Amém? Que Deus te abençoe. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar.
Pai querido, nos ajuda, Senhor, a encontrar a paz, o equilíbrio, Pai, no reino dos céus. Senhor, que a gente consiga servir ao nosso próximo com alegria, com entusiasmo, com amor, lutando por ele, Senhor. Que isso faça parte da nossa vida, Pai. Que a nossa fé não fique sem obras, Senhor. E Deus, que a nossa obra não fique sem fé também, Senhor. Que a gente consiga fazer isso tudo orando, buscando, servindo ao Senhor. Querendo mais do Senhor, tendo experiências sobrenaturais contigo, Senhor. Deus, que haja um equilíbrio na igreja do Senhor. Que haja ação social e amor cristão verdadeiro. Transforma nossas vidas e levanta pessoas, Senhor, com esse espírito, com esse desejo de querer aprender e de querer viver isso. É isso que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Venha assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas. Venha nos visitar. Meu irmão, queria convidar você a ter mais intimidade com Deus. Venha aprender um pouco mais da palavra de Deus nos nossos cursos bíblicos. Venha estudar a Bíblia com a gente. Venha orar conosco nos nossos cultos de oração para ter essa intimidade com o Senhor. Não é só conhecimento, é vida. Participe do grupo familiar, que é a vida na prática, é a comunhão verdadeira. Faça isso e sua vida vai ser transformada. E ajude o necessitado. Nesse final de semana, em Forquilinhas, a partir das 9 da manhã, nós vamos ter um brechó beneficente, onde a gente vai estar vendendo roupas, tudo a R$1. Para quê? Para arrecadar fundos para a gente continuar com o nosso projeto com os moradores de rua, que são cultos que a gente realiza todos os domingos às 18 horas na Praça da Alfândega. Isso tudo requer recurso, porque a gente leva cobertor, a gente leva roupas, a gente leva comida. E essa comida e esse cobertor, tudo tem um gasto. Cada cobertor nos sai por R$10. Se você sabe de algum lugar que venda até mais barato, por favor, nos ajude. Pode ser usado, não tem problema. Ou se você puder doar também seria muito bom. Roupas, porque o que acontece? Muita gente doa roupa. E obrigado por isso, você que tem feito. E aí o que acontece? Nem todas as roupas servem. Aí a gente faz esse brechó. Primeiro, para ajudar as comunidades carentes, que a gente doa muita roupa. A ideia não é ganhar dinheiro, é ter recurso para continuar a obra. Não é querer se aproveitar disso, não. É porque com esse recurso, vidas são abençoadas. Eu vejo famílias com R$10 sair com 10 peças de roupa, tudo boa. É tudo R$1 mesmo. Tudo. Pode ser sapato, calça, não importa. Porque esse R$1 tem abençoado a vida de outras pessoas. E com esse R$1 a gente tem transformado a vida de muita gente. Então, se você puder nos ajudar, falando, anunciando, participando, e acima de tudo, presta atenção no que eu vou falar, orando por esse projeto. Então, nesse sábado, agora a gente vai fazer, a partir das 20 horas, ali na igreja de Forquilinhas. Venha participar, venha conhecer, venha trocar uma ideia com a gente. Quem sabe você tem outras ideias que podem contribuir. O fato é que nós precisamos socorrer aquele que está necessitado, ajudar aquele que está sofrendo. E eu sei que Deus está levantando pessoas. E Ele tem feito isso. Amém? Ore por nós. Lembre desse projeto. Se você puder contribuir com roupas, com doações, não esqueça. Isso vai ajudar. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.